Projeto de Controle Social e Educação. Capacitação dos conselhos escolares. Meu nome é Carla Fátima Pereira da Silva, sou coordenadora executiva do Observatório Social do Brasil de Porto Alegre. O Observatório Social, uma das organizações integrantes da rede de controle e parceira do Ministério Público do Rio Grande do Sul como coordenador e realizador desta atividade, fazemos parte do sistema OSB. O sistema OSB, o Observatório Social do Brasil, é formado por 137 municípios em 16 estados brasileiros. O Observatório Social, ele reúne o maior número de pessoas possível, de entidades representativas da sociedade civil. É uma organização social organizada não governamental. Estimula a realização do exercício do controle social sobre os recursos públicos e serviços aplicados no município. Desenvolve ações de educação para a prática da cidadania e do controle social e orienta ainda sobre a função social dos impostos. Atuamos num espaço democrático e apartidário, formado por voluntários. Esses voluntários são cidadãos brasileiros, estudantes, professores, autônomos, empresários, funcionários públicos, aposentados, dona de casa e entre outros cidadãos que voluntariamente entregam-se à causa da justiça social. Promovemos um ambiente com base legal para transformar o seu direito de indignar-se em atitude. No exercício da cidadania, atua a favor da transparência, contribuindo, assim, para a qualidade da aplicação dos recursos públicos, pelos órgãos de gestão pública, como o Poder Legislativo, Executivo e suas autarquias. De forma proativa, atua antes que os recursos sejam gastos, para evitar, assim, o desperdício ou a incorreta aplicação dos recursos públicos. Realizamos o monitoramento de compras públicas, produtos e serviços, contratos, entregas e pagamentos. Contribuímos também para a melhoria contínua da gestão pública através do controle social. Atuamos nos eixos de gestão pública, educação fiscal, transparência da prestação de contas e ambiente de negócios. O Observatório Social de Porto Alegre foi fundado em 16 de dezembro de 2014. Age de forma proativa no fluxo do processo, antes que os recursos sejam gastos, conforme o padrão estabelecido pelo Sistema de Observatório do Brasil. Nos últimos 4 anos, desde a nossa fundação, contribuímos para a economia produzida pelo município de Porto Alegre nas compras públicas com mais de 330 milhões de reais. O controle social é a participação da sociedade civil nos processos de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão pública e na execução das políticas e programas públicos. O próprio Portal da Transparência, por exemplo, seria um meio de controle social. O nosso objetivo, enquanto órgão de controle, é promover a participação coletiva do cidadão porto-alegrense, no sentido de âmbito de atuação, para o monitoramento da qualidade e efetividade da aplicação dos recursos públicos municipais, no cumprimento da função social dos impostos. Quanto à educação fiscal, o conceito é um processo educativo que visa a construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania, objetivando e proporcionando a participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do Estado. Enquanto objetivo da nossa organização, na educação fiscal, é promover a conscientização sobre a importância da função social dos impostos, através do controle social e fiscal, por meio da participação democrática do cidadão, como agente observador da aplicação dos recursos públicos. E o que é tributo? Qual é a função social dos impostos na qualidade da aplicação dos recursos públicos? Tributo é toda a prestação de contas em dinheiro devida ao Estado, pelas pessoas físicas ou jurídicas, em razão da ocorrência de um fato gerador que dê a origem à sua cobrança, que poderá ser uma compra de um produto, a venda, a produção ou um serviço prestado, movimentação financeira, entre outros motivadores. A função social do imposto deste tributo é viabilizar, então, a prestação de serviços pelo governo, esses serviços essenciais, e ao bem-estar social da população,
que são verdadeiros destinatários destes recursos arrecadados ao longo do exercício financeiro da administração pública. Conselhos escolares participam de forma democrática na gestão escolar. Está previsto, então, na Constituição Federal do Brasil de 1988, no seu artigo 1º, no parágrafo único, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes. Bem, o exercício da cidadania é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, em que constitui a República Federativa do Brasil. A educação para a cidadania decorre de preceitos sociais, de ética e valores humanos. Se faz, assim, necessário que a gestão escolar seja democrática, para que assim se realize o efetivo aprendizado no exercício da cidadania nas escolas. Decidir de forma coletiva e transparente sobre os rumos das atividades escolares é muito importante, considerando a pluralidade e respeitando as diferenças. E ainda considerando a Constituição Federal do Brasil, temos o artigo 205, que trata sobre a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É fundamental que tenhamos sempre um olhar para os aspectos legais que fundamentam a atuação da sociedade enquanto controle social. E na educação temos ainda o artigo 206, que diz: o ensino será ministrado com base nos seus seguintes princípios e considerando ainda o inciso 6º, a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Bem, considerando ainda a legislação, podemos dizer que a participação e efetividade das atribuições do Conselho Escolares são fundamentais para que se contribua com a qualidade da gestão democrática do ensino. Através dos conselhos escolares, os estudantes, seus pais, mães e responsáveis, funcionários e os docentes da escola podem se manifestar, serem ouvidos e considerados de forma legítima, seja na construção de projetos pedagógicos ou seja na administração com a devida destinação dos recursos públicos. Para que se possa, assim, dar prioridade à comunidade, à própria comunidade escolar, nos fatos que escolheu ser prioritário e para que, então, seja necessário oportunizar e manter os espaços de diálogo entre a escola e a comunidade para uma construção conjunta, com a participação dos conselhos escolares. É ainda uma gestão de caráter genuinamente democrático, que se coloca o espaço a serviço da coletividade. Falando um pouco agora do compromisso da escola no tema prestação de contas. Para que haja a prestação de contas e a avaliação destes documentos e dessas ações pelo Conselho Escolar, primeiramente é importante que a escola exerça a gestão financeira contábil, para que então dê origem à prestação de contas. Este equilíbrio entre a gestão financeira e a prestação de contas se faz pela definição dos procedimentos administrativos e operacionais necessários para que então se gerem os recursos, para que se gerem o fator gerador da compra pública, do edital, através dos editais, através da identificação das necessidades da escola. Então, os procedimentos administrativos nos registros dos documentos contábeis, no registro do controle de estoque, é fundamental. Não só criar esses procedimentos administrativos, mas também o controle desses documentos, para que os documentos tenham, então, a validade, que eles sejam preenchidos corretamente, para que eles estejam no tempo correto, não se gere uma nota fiscal, por exemplo, fora do tempo da prestação de contas, nem considerando uma nota fiscal antes do fato gerador e nem após a data da prestação de contas, anulando essa nota fiscal. Não se pode, por exemplo, termos rasuras nas notas, não podemos ter saldos diferentes entre diferentes documentos.
o saldo tem que ser saldos que traduzem a sua realidade. Então, os controles internos são importantes pela escola. Além deste controle interno sobre os procedimentos, sobre os indicadores qualitativos e quantitativos, é importante a escrituração dos documentos e demonstrações contábeis. Através desta gestão financeira e contábil, a prestação de contas se dá pelas atas e pareceres do Conselho Escolar, as demonstrações contábeis de documentos comprobatórios, os relatórios técnicos, administrativos e financeiros. Esses documentos são evidências. As evidências da prestação de contas fundamenta a qualidade da aplicação dos recursos públicos. Uma evidenciação dos documentos financeiros pela escrituração contábil, os seus respectivos saldos, o patrimônio que é adquirido e que deve estar organizado e sustentado por esses documentos, demonstrações com fundamentação legal. Não podem ser documentos que são provocados, que são gerados ou fraudulentos. Tem que ser documentos com base legal. A prova nada mais é de que um documento fiscal hábil, aceito pelo fisco, que suporta o lançamento contábil, ou seja, tem base legal. A NBC 2.2.2.3 fala sobre a documentação contábil, que pode ser origem interna quando gerada dentro da própria escola, como um livro caixa, como um controle bancário, ou ainda externo, quando é proveniente de terceiros, fornecedores, por exemplo, como extrato bancário, nota fiscal ou ainda um recibo de táxi. Os desafios do Conselho Escolar agora. A atuação do Conselho Escolar deve ser pela atualização e busca de informações, com o acompanhamento da legislação pertinente, decretos, instruções normativas. É importante, muito importante, essa busca de informação, esta atualização, para que a prestação de contas seja assertiva, dentro do tempo e dentro da legalidade. O aprendizado permanente e a busca de conhecimento é fundamental. A cada gestão nova do Conselho Escolar, é preciso haver o repasse dessa informação, deste conhecimento, da situação do Conselho naquele momento e das atividades realizadas pelo Conselho. Esta passagem de aprendizado, esse desenvolvimento de novas lideranças contribui para a perenidade do Conselho Escolar, com efetividade. Pois bem, um Conselho Escolar tem uma gestão temporal, 1 ano, 2 anos, e a continuidade das atividades com qualidade se dá pelo desenvolvimento de novas lideranças, de novas pessoas, sendo transparente para que outras pessoas dentro da comunidade escolar, como pais, outros alunos ou colaboradores da escola, possam formar este conselho escolar, promovendo então a continuidade das suas ações desta gestão. Manter registros atualizados, documentos comprobatórios disponíveis e relatórios de atividade também é fundamental. A prestação de contas do Conselho Escolar se dá pelo monitoramento e avaliação da aplicação dos recursos públicos na escola, pela gestão da escola, que prepara esses documentos e aí disponibiliza para que o Conselho possa fazer sua avaliação. E é nas reuniões do Conselho, formalmente, se apresenta, então, pela presidente do Conselho, essa documentação recebida através da escola, e o Conselho, através de uma análise prévia, emite seu parecer com responsabilidade sobre a prestação de contas que está sendo disponibilizada naquele momento. Com transparência, através da divulgação das ações do Conselho e resultado das prestações de contas, é muito importante para que, então, essa continuidade, como eu disse, e para que a comunidade possa se envolver e contribuir para as melhorias na escola. A transparência se dá primeiramente pelo registro das atas, dos pareceres, relatórios e demais registros encaminhados para a diretoria, comunicação, e deve ser feita então pela comunicação nos murais, e-mails, reuniões com a comunidade escolar, entre outras. Por exemplo, comunicando a data da reunião do Conselho, divulgando um breve relatório sobre a prestação de contas, as receitas, as despesas. É importante que a comunidade saiba o quanto custa uma melhoria realizada na escola, uma pequena construção realizada na escola, para que possamos, assim, compreender e valorizar
cada recurso público. Como eu disse antes, na função social dos impostos, esse recurso público que chega à escola é fundamentado pelo pagamento dos impostos. Então, cada pai, cada mãe, cada colaborador, cada funcionário é responsável porque paga impostos e, por isso, então, prima pela qualidade dos serviços e produtos adquiridos na escola. Na prestação de contas, temos algumas documentações que devem ser observadas. O plano de aplicação financeira, extratos bancários mensais, demonstrando a movimentação financeira. Atos convocatórios das licitações realizadas ou justificadas nos casos de dispensa de licitação. A ata da reunião do Conselho Escolar, que aprovou o plano de aplicação financeira. Ainda, parecer conclusivo do Conselho Escolar, comprovantes de despesas classificadas em ordem cronológica e documentos demonstrativos, especificando a respectiva legislação municipal, estadual ou federal. Ou seja, as demonstrações são orientadas pela legislação. Por exemplo, a receita e despesas realizada é um dos documentos que a legislação prevê, a legislação estadual com relação à prestação de contas. A manutenção e desenvolvimento do ensino, material permanente, obras de pequeno porte, relação dos pagamentos efetuados, conciliação bancária, planilha de acompanhamento financeiro, quadro demonstrativo por tipo de recursos recebidos trimestralmente e entre outros documentos, todos previstos na legislação, que é importante então que cada conselheiro acesse essa legislação. Observar na conciliação de documentos, relatórios e extratos. O que devemos observar? É importante identificar o nome do favorecido, a data do documento, o número do documento e o valor. O nome do favorecido é a razão social. Por exemplo, uma nota fiscal, existe a razão social. É importante identificar o nome desta razão e estar registrando no documento da relação dos fornecedores, no documento do registro da movimentação financeira. Não podem haver diferença entre o nome que está escrito em um determinado documento e a nota fiscal. A data do documento é a data que foi gerada a despesa. Essa é a data que deve ser registrado também na relação das despesas. O número do documento, o valor correto, a descrição detalhada do produto ou serviço, conforme o tipo de serviço ou produto adquirido, especificado no edital emitido pela escola ou pelo poder público municipal. Nas escolas estaduais, os editais são elaborados pela própria escola. No ensino municipal, os editais são elaborados por uma central de editais. Então, cada uma dessas esferas possui uma legislação específica que orienta a forma legal que é efetivada essa compra. Também na prestação de contas, na conciliação de documentos, deve ser observado o centro de custo adequado. A compra de um material precisa ser adequada ao centro de custos de material permanente, por exemplo. Também deve ser observado o extrato bancário e seus relatórios. Os dados do banco, data e início e final do extrato, observar o pagamento ou os depósitos efetuados entre o último dia e o primeiro dia útil do mês, no final do extrato, para que o saldo não tenha diferença de saldo, porque existe, por vezes, uma movimentação financeira de um dia para o outro. Então, é importante observar o saldo final. O saldo final e o saldo inicial. Observar investimentos, que, por vezes, o saldo deve ter um investimento. A legislação define que precisa se colocar para que esse saldo ele gere uma receita financeira, uma aplicação financeira. Então, por vezes, temos que observar se no extrato essa aplicação financeira está efetivada e qual é o valor da aplicação e o quanto está rendendo. Isso é preciso que seja também especificado nos documentos de demonstrações. E também demonstrar as demais movimentações bancárias de acordo com o relatório financeiro. É muito importante elaborar um cronograma para a organização de todo esse procedimento, de todo o processo de prestação de contas. O Conselho Escolar ele precisa organizar suas reuniões, elaborar também um cronograma de reuniões e divulgar para os conselheiros com antecedência e para a comunidade escolar, para que assim possa haver uma preparação para esse dia de reunião e essa reunião seja produtiva. Ao elaborar esse cronograma, é importante divulgá-lo por e-mails, por murais ou ainda escolher outras formas de divulgação viável para o espaço escolar.
Elaborar atas e registrar a assinatura dos participantes da reunião na lista de presenças dos conselheiros e convidados é muito importante. E fazer registro fotográfico das reuniões. Encaminhar as orientações ou solicitar relatórios com antecedência para a direção da escola, para que os conselhos escolares, para que os conselheiros possam receber com antecedência para a reunião. E aí, então, como eu disse, exista uma efetividade à produção na reunião e possamos avaliar dentro do tempo e na data definida. E possamos também ter um entendimento na avaliação correta e assertiva e preparativa das reuniões. Registrar a ata precisa conter a emissão dos pareceres sobre a conformidade ou a inconformidade identificada com as suas evidências nos relatórios apresentados pela escola. Deve conter o encaminhamento dos apontamentos efetuados para correção, identificando assim prazos e o nome do responsável, nome do respectivo setor, organização ou empresa, dentro da escola ou setor. É importante identificar para quem está indo as orientações que o conselho escolar está orientando. Por vezes, um parecer escolar positivo, ele decorre de uma ou duas reuniões, para que a escola, por vezes, tenha tempo hábil de organizar e refazer algum documento ou buscar alguma informação que o conselho fez um apontamento. Registrar a ata através do retorno das solicitações, na ata, o retorno das solicitações e o parecer sobre esse retorno das solicitações, especificando as correções, as alterações nos documentos, entre outros. Então, quando a escola devolve o que foi solicitado, registra-se todas as ações, todas as correções em ata. A validação dos documentos e a validação dos relatórios é importante para fundamentar o parecer. O registro final do parecer da prestação de contas deve conter e manter cópias da prestação de contas com os documentos comprobatórios registrados em ata, referenciando cada um o seu anexo, comprobatório, contábil, financeiro e administrativo. Manter a segurança da informação através de arquivos físicos e virtuais, arquivos digitalizados em nuvem, como dizem na internet, colocarmos na nuvem, e-mails, pendrive, pastas de arquivo, sempre de conhecimento de todos os conselheiros, para a localização do acesso que seja acessível. A transparência deve se dar na emissão do comunicado para as partes interessadas, com parecer da prestação de contas, considerando o prazo de 5 dias úteis para o cumprimento desta análise e parecer de contas do Conselho Escolar. Bem, chegamos ao fim. Espero que tenha contribuído para a qualidade e a qualificação das prestações de contas por vocês, conselheiros escolares, comunidade escolar e direção e colaboradores da escola. Portanto, eu vou deixar uma mensagem que vem do nosso querido sociólogo colombiano Jorge Bernardo Toro, que diz: toda ordem social é criada por nós, e o agir ou não agir de cada um contribui para a formação ou consolidação da ordem em que vivemos. Esta frase nos traz a responsabilidade de assumirmos essas posições na sociedade, uma posição de consciência e de compromisso com ética, de que somos responsáveis, cada um de nós, cidadão, pelo acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. Temos que deixar de lado essa percepção que a responsabilidade é do poder público, é do poder legislativo, é do poder judiciário e apenas ficarmos numa posição de julgamento ou reclamando. O Observatório Social do Brasil, nós dizemos, indignar-se é preciso, mas a atitude é fundamental. E você, que posição quer ocupar? O do omisso ou do atuante? Participe, seja um conselheiro, divulgue essa posição da importância do papel do conselho. Muito obrigada.